Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins. Vamos lá. Nosso segundo vídeo sobre o Crosscap, nosso último vídeo sobre a topologia de superfície aqui do Lacan, nessa sequência que a gente criou, falando das quatro figuras, né? O touro, a banda de Möbius, a garrafa de Klein e agora o Crosscap. Bacana. Vamos lá. Nesse ponto aqui, eu queria chamar vocês, primeiro, caso vocês não tenham visto ainda, que vocês retomem os vídeos que a gente fez, né? Tá aí no canal, só vocês procurarem, sobre o esquema R do Lacan, o esquema L, o esquema R, o esquema I, os três esquemas, porque vocês vão ver lá, a gente comenta, né, que o esquema R, ele é homeomorfo a um Crosscap. Então vamos lá, né? Vai ser essa a ideia que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então algumas coisas vão remeter ao vídeo que a gente teve lá antes e também algumas coisas novas. Então, a partir de agora, a gente vai passar aqui para os usos lacanianos do Crosscap, tá? Primeiro a gente tem que fazer essa espécie de revisão, como a gente já disse, né? Porque a gente já havia falado anteriormente do Crosscap quando a gente falou do esquema R. Só que a gente está falando especificamente do esquema R, né, e não necessariamente do Crosscap, né? Mas a gente dizia que o esquema R era um plano projetivo, que a faixa central do esquema R é uma banda de Möbius, né? E que tinha a possibilidade da gente fazer ali uma transformação topológica e obter um Crosscap, como a gente pode ver nesse desenho aí, beleza? Então preste atenção na figura. Essa figura apareceu lá no nosso vídeo sobre o esquema R. A gente tem um esquema R aí bastante simplificado, não está com todas as letras, como vocês podem ver. E a gente tem ao lado aí o Crosscap. Aqui, né, o Crosscap planificado, ele não mantém todas as propriedades do Crosscap. A gente tem que conseguir ter uma certa imaginação até para ver que isso é um Crosscap. Mas essa figura ela também está corrigida, né? Ela é uma figura... Eu vou deixar aqui na descrição quem que é o autor que vai falar dessa figura, que vai fazer esse desenho aí. E parece que o autor faz um pequeno erro, ele não faz a semitorção que constrói a banda de Möbius. Então, quando ele faz a figura, é como se ele fizesse uma esfera e não um Crosscap. Então, nessa figura que eu coloco é uma correção do desenho original, tá? Porque para fazer a banda de Möbius ali no Crosscap, no esquema R, a gente teria que unir as letras M e M e as letras I e I, certo? Que aí a gente teria fazendo ali uma semitorção. E com isso a gente teria um Crosscap. Consequentemente também a gente uniria os pontos P e Φ, né? A velha ideia de que o nome do pai tem como consequência a significação fálica do mundo, tá? Então aí a gente tem um Crosscap dentro do que é possível, mergulhado no espaço 2D até, nem em 3D, né? E consequentemente, né, ele não vai conservar todas as suas características. Se a gente pega aqueles mesmas letrinhas do Lacan e coloca na figura de um Crosscap mesmo, como a gente tem ele aqui agora em 3D, veja aqui como que vocês vão ver assim, como que funcionam aquelas letrinhas. Estão vendo? A gente tem aquela faixa de autopenetração e ali a gente tem as letras M e M, as letras I e I, e a gente tem também como um ponto bem no centro as letras P e Φ, ok? De toda forma, o que nos interessa aqui então é o corte, tá? E a gente vai focar especificamente em um dos cortes que o Lacan propõe. Então, esse é um dos pontos aqui que mais nos vão nos interessar no Crosscap. Vamos lá. Para isso, a gente vai aproximar, então, um pequeno símbolozinho que a gente encontra aí com o Lacan várias vezes, um matemazinho pequenininho, que é o S barrado punção de A, não é pulsão, é punção, ok? Que é esse matema que a gente chama de matema do fantasma. A gente vai ter algumas traduções que chamam de matema da fantasia. Eu particularmente ainda prefiro como matema do fantasma, que é mais próximo do que o Lacan fala mesmo no seu seminário sobre a lógica do fantasma, por exemplo, né? O símbolo que nos interessa é esse losangozinho bem no centro aí do matema, entre o S barrado e o A, né? E o Lacan chama de punção, como eu disse, e que vai dividir, o Lacan vai dividir esse símbolozinho de duas maneiras, com corte vertical e com corte horizontal. Aí a gente tem essas configurações que vocês podem ver no desenho aí. Se a gente parte do losango original, a gente tem, né, uma nova configuração a partir do corte vertical. E aí a gente vai ter dois símbolos matemáticos, maior e menor, né? O Lacan vai usar isso aí para falar da relação do outro com o grande outro, e vai ter algumas coisas do sujeito com o grande outro, e por aí vai, tá? A próxima configuração é uma configuração que vai nos dar os conectivos lógicos, né? Símbolos que a gente usa em lógica para poder trabalhar. A gente vai ter, quando divide aqui na horizontal, um assim,
que é a conjunção e um outro sim, que é a disjunção ou, né? Para dizer que o sujeito só se apresenta em uma relação de conjunção e disjunção com o seu objeto, ou seja, aquele sujeito barrado função de a gente pode pensar o sujeito com o objeto e o sujeito sem o objeto, como é que lida, né? Como é que o sujeito lida nessa relação. Para além das consequências lógicas disso, a gente tem que pensar o cross-cap e o resto proveniente do corte em 8 ali que a gente fez, a gente vai imaginar esse corte ali em 8 interior, como correlatos do matema do fantasma. E é dessa forma que a gente passa, né, que a gente precisa pensar o corte em 8 interior, como Lacan mesmo apresenta. Olha lá, a figura não é tão simples de entender assim, né, se a gente puder imaginar a parte de cima e a gente fazendo a volta assim, no formato do 8, talvez seja mais fácil um pouco da gente entender. Mas o Lacan faz aquilo ali como se ele estivesse fazendo uma banda de meios normal. Vocês lembram que uma das formas que a gente se propôs de fazer aqui o cross-cap foi aquele que a gente tinha a circunferência, tinha uma tirinha de papel e que a gente deveria sair costurando, né, a circunferência ao redor de toda a banda de meios? Pois é, fazer o que a gente fez de sutura, fazer como corte. Aí seria essa maneira que o Lacan está apresentando aí. Esse corte aí vai nos dar duas coisas. De um lado a gente vai ter uma banda de meios e de um outro lado a gente vai ter um disco bilateral, certo? A gente sabe que o Lacan associa a banda de meios ao sujeito, ele já falou isso mais de uma vez, e esse disco também a um objeto A, a um resto, né? Algo que resta do corte. O corte em 8 interior, ele vai estar então associado à punção, aquele losango, né, que a gente apresentou lá e que fica ali no meio do matema do fantasma. Então, a gente pode pensar o cross-cap cortado e o seu correlato, o matema do fantasma, da seguinte maneira. Vamos olhar aí essa figura, olha que bacana. Aí agora eu estou fazendo com a nossa forma do cross-cap, que é mais bacaninha de entender. Olhem que a gente tem em cima aquele chapéu de bispo ali, né, a parte da banda de meios autopenetrada, e ela correlata ao sujeito, como Lacan diz, a banda de meios, tudo tem a ver com o sujeito. A gente teria o corte em 8 interior, eu deixei aí como se fosse um 8zinho para representar o lugar que a gente cortou. A gente tem a punção e eu tenho uma sobra abaixo aí, que é esse disco, né, que está aí como uma semisfera, que é o objeto A, ok? Por fim, então, só a título assim, de ilustração mesmo, né, cabe lembrar que em todas as figuras da topologia de superfície que a gente viu, autores, a banda de meios, a garrafa de Klein, agora com o cross-cap, né? E até mesmo com o esquema R, né? Se a gente for pensar que o esquema R é homeomorfo, ou cross-cap e tal, né? Nós realizamos cortes, né? E a gente sempre, em todas as vezes, a gente tinha maneiras de fazer aquele corte e obter a partir dele, né? Se a gente fazia um corte em 8 interior, a gente sempre extraía das figuras uma banda de meios e um disco, uma superfície bilateral. Será que o Lacan estava o tempo inteiro pensando aí nessa questão do sujeito, esse matema do fantasma, né? E seria um dos marcos centrais do Lacan aí nesse primeiro momento de teorização dele? Porque a gente tem que pensar que essas figuras do Lacan, elas têm uma força muito grande aí na primeira metade aí do Lacan, né? O Lacan aí mais ou menos do fim da década de 50, década de 60, até finalzinho da década de 60, quase a década de 70. Depois o Lacan vai caminhar um pouco para os nós. É claro que ele não abandona isso, basta quem se interessar aí por um texto, talvez um dos textos mais complicados de leitura do Lacan, que é o Aturdito, né? Olha que bacana, o aturdito, a gente não tem muita noção do que essa palavra quer dizer, mas em francês quer dizer, o nome em francês, né, l'étourdi, a volta do dito, é a volta em 8 interior que o dito faz, né? Muito bacana, e lá o Lacan vai trabalhar muito a banda de meios, então interessante pensar que essas figuras não desaparecem, tá? No ensino do Lacan. O Lacan vai trabalhar com isso durante toda a sua vida, ainda que ele depois caminhe mais para o lado dos nós, tá? Mas o Lacan até vai pensar os nós como touros amarrados, né? Então, a gente vai ter muito trabalho com a topologia de superfície do Lacan ao longo de todo o estudo que a gente quiser fazer dele. E ainda queria deixar para vocês aqui um monte de questões. Essas questões vieram à minha cabeça quando eu estava lá trabalhando, né, minhas pesquisas sobre a realidade, e a gente buscava algumas soluções para a realidade, e eu pensava, será que o Lacan estava buscando aqui, né, imaginar a realidade como uma relação moebiana, né,
do sujeito e o objeto, né? Porque se temos o sujeito de um lado, temos o objeto do outro, temos esse corte no oito interior em todas as figuras, será que há alguma relação assim? Será que nós temos aquilo que o Lacan chama de immixão de alteridade? Ou seja, eu não consigo me separar do outro efetivamente de maneira nenhuma, né? Será que o Lacan está pensando, aquela outra frase, né, outra palavra muito famosa do Lacan, a ideia de extimidade, né? Não é apenas o que é íntimo, mas também o que é estimo, aquilo que parece íntimo, mas é fora de mim, o dentro e o fora, o tempo inteiro nessa mistura. São muitas questões a se trabalhar, não é? Sim, sem dúvida. Lacan é fantástico, uma pessoa incrível para se estudar. Talvez um pouco desses conceitos, mixão de alteridade, estimidade, realidade mediana, tudo isso agora fique um pouco mais simples da gente pensar a partir dessas figuras. Espero que tenha servido aí de alguma forma para dar pequenas luzes para todos, para a gente começar a trabalhar, ok? Enquanto isso, a gente termina aqui essa nossa série sobre as figuras, né, a topologia de superfície do Lacan com as suas figuras, e eu queria deixar aquele famoso pedido para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal, marcar o sininho para receber assim, as suas notificações, seguir a gente nas redes sociais e tudo mais, e não se esquecer do nosso curso, o nosso curso Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, que você pode encontrar aqui nesse link, psicanaliseafins.com.br/cursos, temos todo o programa do curso e tudo mais. Ok? Grande abraço, até a próxima!